Mestre Jesus, querido amigo, Senhor, nosso mestre de todos os momentos, mais uma vez aqui estamos em teu nome. Grato, Senhor, por isso, por essa companhia que nos concede, que nos fortalece, que faz, Senhor Jesus, com que não venhamos a desanimar da nossa luta, das nossas provas, da nossa vida, e que encontramos em Ti, Senhor, esse alimento que nos fortalece a todos os momentos. E é assim, Jesus, a busca desse alimento sempre que aqui estamos, buscando te entender, refletindo as tuas mensagens, o teu exemplo. Esteja conosco mais esses momentos que aqui vamos estar, que todos nós estejamos sob o seu manto de misericórdia, de Maria Santíssima, e que possamos sair daqui mais fortalecidos para que sejamos amanhã um pouco melhor instrumento do Pai aqui nessa jornada. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Estamos aí mais uma vez com a Sônia Jacome para nos ajudar aí a refletir o Evangelho, trazendo para nós essa perícope, essa parábola de tanto ensinamento que tem, que nós estamos aí vivendo essas parábolas, sabe, Sônia? Já o sermão, essa sermão das parábolas, né, das parábolas, nós temos visto já algumas semanas, e a cada semana a gente vai só fortalecendo os ensinamentos que nelas estão, né? Todas elas aí dessa parte. Então, fique à vontade, Sônia. Primeiro, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade, a oportunidade. É sempre muito gostoso estar com vocês. É impressionante como é que é uma sensação de família muito grande. Quando vocês estão conversando, a gente observa o quanto a parentela está aí, né? Inserida entre vocês. Isso é muito gostoso, isso é muito legal. E é mesmo uma honra para a gente aproveitar essa oportunidade e estar mesmo envolvidos neste momento com vocês, tá? Realmente é igual você falou, a parábola ela é muito enriquecedora, não tem como a gente trabalhar essa parábola sistematizando aqui um miudinho, porque ela tem muitos conteúdos, então a gente tem que fazer um apanhadão, pegar alguns detalhes dela, vão fazer muita diferença no contexto para a gente, e tentar ir junto com a passagem. Emmanuel, ele trabalha muito o conteúdo dessa passagem em várias obras, e a gente se baseou em algumas obras dele para poder ficarmos ainda mais seguros. Nos apoiamos também em outras palestras que nós ouvimos falar sobre essa parábola e fixar nesse conteúdo dela. Primeiro, nós vamos conhecer a parábola, né? Ela está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, que é o basicão dela, e começa assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Ô, gente, a passagem é extraordinária. Eu me lembro, eu tive a oportunidade de estudar o miudinho desse Evangelho com Sobral, tá? E nós ficamos
anos estudando essa parábola. É, é uma página onde várias parábolas foram contadas, e entre elas está esta. E essa parábola, ela tem uma singeleza, uma graciosidade, uma qualidade educativa que Jesus recorre, fantástica, né? Se tem um conteúdo educativo explícito no Evangelho, está aqui, nessa passagem, né? Ela cabe em qualquer setor educacional, na infância, na família, no centro espírita, onde quer que a gente esteja, essa passagem ela cabe como uma forma educativa. Sem falar que Jesus arruma uma forma amorosa de advertir o homem, nos ensinando, né, nos levando a ver Deus, a ver como Deus compreende a fragilidade humana. É impressionante como nós somos advertidos sem ser feridos, porque Jesus usa uma forma muito afetiva para nos falar desse passado nosso que de uma certa forma, ele se alinha é, é, ao processo educativo do homem mesmo, tá? É, e uma forma indutora, né? Jesus utiliza uma forma indutora para atingir o nosso melhor entendimento, porque ele usa o joio e o trigo, né? Processos que a gente, num único momento, a gente não compreende. Nós vamos entender processos educativos aqui dentro, ensinando o homem a agir sem precipitação, né? É impressionante como é que Jesus utiliza um recurso calmo de educar, tirando o homem dessa coisa de tudo agir rapidamente. Leva o homem à questão racional, à questão do pensamento mesmo. Pensa como é que a gente age da agora para frente, né? Como é que a gente trabalha esse conteúdo, essa informação? Vamos pensar nisso. Ele sabe que existe, em termos botânicos, né, uma dificuldade da gente identificar de primeira mão o joio e o trigo no seu inicial. Então, quando você planta ali o joio e o trigo, não dá para você perceber que quem é o deformador, quem é o elevador, não dá para você perceber, tá? Depois a gente vai pegar essa passagem, nós vamos jogar ela num elemento, num cristão, para vocês entenderem o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Jesus ensina também, ao trazer essa passagem, que somente o tempo, só o tempo, é que vai fazer a gente reconhecer a diferença de uma situação para outra, tá? A gente precisa pensar nisso com bastante carinho. O tempo é o único recurso que a gente tem para fazer a gente entender a modificação, tanto de uma criatura quanto de uma situação, tá? Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não estava ali demonstrando, né? Somente ele não quis demonstrar a sublime tolerância celeste, né, no quadro das experiências divinas. Ele estava querendo mostrar mesmo a ação de Deus. Não é que Deus está ali permitindo que a criatura fique no déjà vu do passado, né? Nas experiências negativas. Ele estava dizendo mesmo à criatura que o Pai, que é Deus, sabe o que está fazendo. Por isso a gente precisa pensar na passagem realmente como uma questão educativa, tá? Então, hoje, toda vez que a gente vai fazer um trabalho que está ligado à infância, né, que está ligado à educação, a gente utiliza a parábola do joio e do trigo, porque ela é realmente uma passagem que fala de disciplina, de organização, de metodologia, de
maturidade, de experiência. Ela te leva a tudo isso, tá? E aí eu vou pedir a vocês que, se tiverem alguma ideia, traz aí para a gente. Não espera terminar a passagem, não, tá? Bom, como é que a passagem começa? E Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Então, a parábola do joio e do trigo, ela vai representar para a gente a coexistência do bem e do mal no mundo, né? O processo evolutivo espiritual. Desculpa, gente. Tá? Então, a evolução de uma criatura. Ela realmente é uma passagem muito sensível, porque ela vai me fazer entender que a evolução ela não tem um início, ela não tem um final, ela acontece. Eu inicio o meu processo de educação e eu trabalho ali acreditando que eu estou certinho. Anos depois eu descubro que não era daquele jeito, porque eu evoluí. E aí eu vou lembrar aqui um amigo muito querido, que foi um nosso educador dentro da doutrina espírita, que foi o seu Honório de Abreu. O seu Honório, ele tinha, assim, aquela postura muito consciente de trabalhar, né? Era uma criatura cheio de princípios. E um dia eu escutei ele dizendo num estudo gravado, ele falando assim: hoje, tem muita coisa hoje na minha vida que eu faria diferente. Aquilo me assustou tanto, porque estava vindo de uma criatura que criou um processo idealizador para mim, como espírita cristã que eu sou. E ele falou: eu faria diferente. Eu não fiz errado, mas eu faria de outra forma. Mostrando que na vida, o princípio da evolução espiritual, ele é modificador. Tá? Não dá para bater o martelo em termos de evolução. Dá para a gente entender que cada dia é um processo. O que eu sei hoje, eu vou saber de forma diferente amanhã. Esse é o contexto da parábola do joio e do trigo. E aí ele falou, eu entenderia pessoas de forma diferente. Hoje eu agiria com determinadas pessoas de forma diferente. E aí eu fui vendo o quanto é importante a gente medir as nossas posturas. E aí ele vai falar do reino dos céus, né? Hoje nós sabemos que o reino dos céus é um estado de alma, principalmente quando nós estamos em processo de reajustamento. Então, nós estamos agora, 19h45, no reino dos céus. Por quê? Porque estamos todos num processo diferente. Tá, gente? Estamos todos num processo diferente. É possível que, quando terminarmos aqui, a gente vai selecionar ou vai aferir outros valores. Mas, no momento, o nosso estado é o reino dos céus. Tá? Nós estamos no estado diferenciado. E aí ele trabalha o trigo, né? Porque ele vai dizer que esse trigo, o que que simboliza esse trigo para a gente? Todas as ações dignificadoras de uma criatura. O trigo é tudo de positivo que você reúne na vida. Tudo que é nobre. Do mesmo jeito que o joio é tudo que é negativo. É tudo que é perverso. É tudo que é inferior. É o mal que ainda é semeado e adubado dentro da gente. Se o trigo é o bem que estamos plantando, o mal é o que é jogado no meio, tá? Que a gente olha assim e fala: mas não é possível, eu já sabia que estava errado, por que que eu fiz? Por que que eu deixei cair essa semente agora, justamente agora, tá? O que que vem simbolizar o campo para a gente? Então dá para a gente pensar no campo de duas maneiras.
O campo é a humanidade, né? De repente eu posso achar no campo essa humanidade, posso trabalhar isso como a humanidade, ou o campo pode ser esse estado íntimo de cada um de nós, né? Representado aqui como sentimento, como estado interior de cada um de nós. Todos nós temos um campo íntimo. É o campo que a espiritualidade procura achar para trabalhar valores. E que ele é muito vasto. Ele é muito vasto, porque ele está baseado nas experiências que nós vivemos. Esse é o campo. É como se a gente chegasse assim, né, de repente, num campo enorme e achássemos ali não somente um plantio atual, mas como aquele plantio que já precisa ser apagado, né? Precisa ser queimado para fazer adubo, para fazer fertilização para outro plantio. Então, esse é o nosso campo. Pode ser o nosso interior. O que eu tenho de experiências vividas é muito grande. Né? Do mesmo jeito que ainda falta muito para colher, eu tenho muita coisa plantada. Eu tenho muita coisa existencial. Tá? Isso tudo precisa ser pensado. E aí ele fala que esse reino dos céus é um homem, né? É como um homem. Por quê? Porque está representando a capacidade de escolha, o racional, né? Está representando aqui o pensamento contínuo de uma criatura. Quando a gente vê falar em homem no Evangelho, não é mais os seres inferiores, mas aquele elemento que já adquiriu a razão, que dá para você pensar nesse homem como alguém que pode escolher, pode optar, pode criar, pode construir. Olha que legal, gente. Ele tem um pensamento, não é mais alternado, né, como é nos animais, mas um pensamento que dá-lhe o direito de repente, pensar: não dá mais para fazer isso. Essa atitude minha está equivocada. Então, o reino dos céus, esse campo do homem, né, é, é racional, é ali o ambiente em que você joga ali qualidades. Você pensa, puxa vida, né? Hoje eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou uma criatura que tem um ideal espiritual, né? Que é a boa semente. Porque o que é essa semente? Essa semente são os ensinos do Jesus, né? São os conteúdos de Jesus. E a criatura passa a linha de raciocínio a partir do momento que ele consegue perceber o que faz ele crescer e o que estaciona ele, o que para ele. Tá vendo a importância do, do ensino? Tá vendo para onde que a parábola leva a gente? Que legal! É muito bacana, gente. É muito gratificante, tá? E aí, olha que bacana, ele vai falar, né? Então veio. Deixa eu voltar só na passagem para vocês entenderem. Jesus lhe contou a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Bom, então vamos pensar agora na questão do dormir, né? Enquanto todos dormiam. O que seria dormir? Né? Vamos pensar nisso. Que sono é esse que impede ou que tira de nós o direito de perceber o positivo? E aí Emmanuel vai chamar esse sono o sono da ignorância. Ô, gente, às vezes nós estamos fazendo coisas que não é maldade, é ignorância. É pura ignorância. Foi por isso que Kardec perguntou aos espíritos se o mal existe. E eles explicam que o mal é a ignorância. E aí eu queria
pegar com vocês o apóstolo Paulo, que para nós é a representação viva dessa parábola. Quando a gente estuda Paulo, a gente vê dois homens em um, né? Você pega Paulo antes, Saulo, e pega Paulo depois, Paulo, e você vai ver que esses dois elementos são as mesmas criaturas. Paulo, quando estava trabalhando por Moisés, ele era tão fiel, tão coerente, tão determinado quanto foi trabalhar com Jesus. É por isso que ele cai do cavalo, levanta, e a primeira coisa que ele faz é perguntar a Jesus o que Jesus queria que ele fizesse. Ele percebe imediatamente a grandeza daquela mensagem. Então a gente começa a entender que Paulo não fez nada por maldade, nem mesmo a quantidade de criaturas que ele matou, né? Ou mandou matar, nem mesmo ter apedrejado Estevão, ele o fez por maldade, ele fez por ignorância do conteúdo de Jesus. Porque o conteúdo de Moisés era aquele mesmo. Era aquele mesmo. Ele se dedicou imensamente àquele conteúdo. E é isso que nós queremos trabalhar aqui. A diferença entre a ignorância e a maldade. Se a gente entender bastante, se a gente pegar a maledicência, nós vamos entender que a maledicência é a repetição do ato ignorante. Tá? Depois que aquele ato ele se tornou claro para nós, e eu repito, ele é maldade. Se Paulo cai do cavalo, levanta e continua procurando Ananias para matar, seria maldade. Mas como ele levanta e se propõe a servir Jesus, pura ignorância. Ignorância do conteúdo do Cristo. Sabedoria do conteúdo de Moisés e ignorância do conteúdo de Cristo. Tá? Então, esse dormir está dentro desse contexto. É o sono da ignorância. O sono da cegueira das paixões, né? Sônia, Oi, querida. aí Que o bom. Simar está com a mão levantada ali. Aqui não está dando para eu ver, você acredita? Eu vou conduzindo aqui para você. Agora você ouviu. Perfeito. Desculpa, Lucimar, pode falar. Nada. Que isso, Sônia? Prazer te ver novamente. Igualmente, meu anjo. Não, quando a gente fala aqui nessa dormência, eu tenho uma amiga que fala assim, não, fulano de tal é dormente demais. Isso. Mas aqui, pensando em nós, aqui como aprendizes do Cristo, né? Nesse NEP aqui, toda terça-feira que você nos acompanha aí há anos, É e verdade. em outros NEPs, e na casa espírita, e a gente correndo atrás desse entendimento, desse ensinamento de Jesus. Aí, quando você começou a falar, aí eu pensei, como que nós somos dormentes ainda? Sim, Como sim. que muitas das vezes, em pequenas coisas que nós já éramos para estar já dominando essa situação, nós ainda estamos de olhos fechados para aquelas verdades, para as leis divinas, para essa, que eu não sei nem se nós já não podemos chamar ainda de ignorância, porque no estágio que nós estamos aqui, já era para estar com a mente mais aberta, com esses olhos abertos, não, arregalados, Isso. porque Mas nós vamos ainda pensar. vacilamos muito. Mas vamos pensar. Vê se você topa pensar diferente. Vamos pensar Hum, diferente. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em termos evolutivos. Esse esclarecimento que você acabou de dar aí desperta em você um conteúdo. Você até tirou a blusa de calor, né? Peça Desperta de em você calor. um conteúdo.
tá? Então você hoje tem consciência de que você é um ser pequeno, que apesar de estar na casa espírita, de fazer uma sopa, de fazer um estudo, de servir a um necessitado, de fazer a oração, de estar na reunião mediúnica, nós ainda estamos adormecidos. Isso é um despertar. Isso é um despertar. Mas não significa que você está dominante do que vem amanhã. É isso que a parábola quer dizer. Amanhã, esse pensamento seu estará melhorado, mas ainda haverá sono. Você me entendeu? Entendi. No processo evolutivo, meu anjo, nós vamos estar sempre nesse processo de dormência. É claro que tem gente que está dormindo muito mais que nós. Não resta dúvida, tá? Tem gente que está cochilando mesmo. Tem gente que está no pesadelo. Vamos tirar a palavra cochilar, né? Está no pesadelo. Nós hoje estamos no cochilo. Mas o despertar do espírito é quando nós não tivermos mais nem precisando da matéria. Aí vem o despertar. Por isso que eu trouxe Paulo. Você imagina que Paulo estava fazendo tudo certo e tudo errado. Estava tudo certo, mas estava tudo errado. Tanto que Jesus adverte que não tocassem nele, porque ele era o vaso escolhido. Eu tenho futuro para essa criatura. Como Jesus tem futuro para você, como tem futuro para a Sônia. Porque ele está vendo que existe um plantio em nós. Na realidade, nós somos joios. Não, desculpa, nós somos trigos. A gente permite, infelizmente, que o trigo seja contaminado pelo joio. Entendeu? Entendi. Tá? É mais ou Estamos no menos caminho, isso. né? Estamos no Estamos no caminho. caminho. Não vamos desanimar, não. Porque você vai ver que o Jeito final é nenhum. muito feliz. O final é muito feliz. Tudo bem, gente? Então vamos lá. A cegueira das paixões, porque a gente é apaixonado. A gente é apaixonado. A gente é apaixonado pela riqueza, pela beleza física. A gente é apaixonado pelas criaturas que estão conosco na condição de educandos, não é isso? Meu marido, meu filho. Aí quando o Criador chama, a revolta é muito grande. Aí quando a gente desencarna, a gente chega no mundo espiritual e vê que realmente as criaturas não são nossas. Ninguém é de ninguém, perceberam? Então a gente vai pegando isso ao longo do tempo. Eu sou apaixonado. Eu não sou uma criatura que amo. Eu sou uma criatura que apaixono. E quando eu entro nesse aspecto, eu me torno uma criatura frágil, tá? O sono da materialidade, não é isso? Tudo isso vai infectando o meu plantio. E aí acontece o quê? A atuação invigilante. Só que Jesus é muito generoso, Deus é muito compassivo. Por quê? Porque essa contaminação, esse joio jogado no meio do trigo, ela só é permitida até o limite das nossas forças, porque nós somos livres, mas nós temos Deus, né, que limita essas nossas ações, tá? Então a reencarnação é uma forma de peneirar esse joio. As deformidades, tanto quanto as expiações, é uma forma de peneirar esse joio, né? De tirar esse joio do meio do trigo. Deus tem recursos que auxilia na metodologia, tá? É por isso que Emmanuel, perguntam para Emmanuel quanto à questão do mal, né? No livro Consolador, eles perguntam a Emmanuel assim: se o determinismo divino é do bem, quem é que criou o mal? Se Deus sabe a minha pequenez, a necessidade do limite, como é que existe mal? Quem é que criou o mal? E aí Emmanuel responde assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor
para a comunidade universal. Olha a grandeza divina. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a estas mesmas leis, Isso, mal. efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Olha, gente, Olha, isso é oi, amor, consolador? Isso é tá no consolador? Consolador. Você Eu sabe que você não trabalho. sabe. Qual que é a pergunta? Só para eu acompanhar aqui. Ô, dó, peraí. 133. 133. Aí, é o Isso. 32, né? Peraí, deixa eu Eu vou pegar. pegar aqui. Porque 133. tá, Confere aí, tia. 133. É isso. tá aqui Maravilhosa. ela mesma. Ah, que legal. Obrigada, viu, amigo? Que Achei aqui. bacana. Que Por bacana. nada. Que bom. E aí ele fala: eis aí o mal. O que que eu faço? Eu pego o mal, eu pego, né, a proposta divina e eu inverto essa proposta divina, colocando a coisa no aspecto negativo, tá? E aí vem aí o surgimento do mal. É assim que surge o mal, tá? E aí, como ele fala lá que o inimigo vem e semeia, nós precisamos trabalhar o inimigo de duas formas também. Do mesmo jeito que nós trabalhamos o campo de duas formas, nós vamos trabalhar o inimigo de duas formas. Então, nós vamos pegar o inimigo interior, tá? E o inimigo exterior. O inimigo interior nos atormenta, e aí o lado, ele atormenta o lado bom, né? O inimigo interior sou eu mesmo, eu que estou invertendo a lei, e aí eu vou gerar a fabricação de inimigos externos, tá? Que, aproveitando a fragilidade, começa a aparecer os inimigos externos, que nós chamamos de obsessores. Mas só existe obsessor porque existe aceitação do processo obsessivo. Emmanuel fala no livro Seara dos Médios assim: obsessão em sinomínia correta quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna, quase sempre, estão rotulados com belos nomes. Chamam-se pai, mãe, irmãos, tios, primos, etc. Acumpliciado conosco no mal. Então, de repente, tem em mim sentimentos interiores que são tão graves que eu acabo atraindo adversários do bem, tá? Olha para vocês verem. Eu faço parceiros do mal. E aí Emmanuel fala assim, ele continua na passagem, tá? Ele não para não, ele continua. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Olha que legal. Você entra na casa espírita. Você começa a trabalhar na casa espírita. A casa espírita só te oferece o bem. Não tem nada de negativo na casa espírita. Ela só te oferece oportunidade. A gente chega obsidiado, recebe passe, tratamento espiritual, nome na assistência, oportunidade de trabalho, amigos novos, uma série de corações queridos que compartilham conosco daquele momento. Boa semente. Boa semente. Eu fico na casa ali alguns anos. Daí a pouco eu crio uma tabela negativa e eu me torno adversário da casa espírita. Eu ponho ali dentro corações, eu mesmo levo corações com meu comportamento, crio a cisânia, o milindre, eu jogo dentro da casa espírita. Mas a casa espírita não é a boa semente?
Por que que, de repente, tem alguma coisa negativa lá dentro? Por que que uma casa espírita se desfaz? Por que que, de repente, a casa espírita se destrói? Todo mundo se afasta. Fica lá só o pobre do presidente da casa, mais alguns metros, trabalhando sofrido. Ali não era um campo de trabalho, não era a seara de Jesus? Vocês entenderam? Por que que ali, junto com Jesus, tinha um Judas Iscariote? Por quê? De onde vem esse joio? É a pergunta. Porque os discípulos, porque os servos perguntam. Os servos perguntam para o Senhor. Se o Senhor só semeou boa semente no seu campo, de onde que vem o joio? De onde que surgem os milindres? Por que que de repente tem milindre na casa espírita? Por que que de repente eu quero ser o dono da casa espírita? Por que que eu quero tirar determinadas pessoas de dentro da instituição? É um campo. A casa espírita é um campo de trabalho. Por que que de repente eu me afasto? Por que que eu me afasto e vou trabalhar em outra casa espírita? Por que que eu me afasto e me envolvo em outra religião? O que que aconteceu comigo, gente? Aí, o Senhor da vinha diz assim: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. E olha, um inimigo. Um. A gente sabe que dentro de um processo, tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. São falanges. Falanges. Por que o Senhor da vinha respondeu um inimigo? Que poder tem esse inimigo para destruir um campo de plantação de Jesus? Para tentar destruir, né? Entendeu, gente? Olha a seriedade dessa parábola. Um inimigo fez isso. Quem é esse inimigo? Eu. Eu. Aonde está esse inimigo? Dentro de mim. Está aqui dentro. É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é a prepotência, é a ignorância. De repente eu começo a achar que não preciso estudar tanto, que a caridade basta. E aí eu atraio mentes ignorantes para mim, para o meu convívio, e levo essas mentes para dentro da casa espírita. Eu contamino a casa espírita. Um inimigo fez isso. E aí, por ser um inimigo, os servos perguntam para o Senhor: o senhor quer que nós vamos tirá-lo? Olha que bacana. Olha que bacana. Conceição só confirma para a gente. Nós vamos até 9, até 8h30, não é isso? Tá. Então ele fala: um inimigo fez isso. É porque senão a parábola vai estendendo muito e aí a gente, de repente, dá 8h30. Sabe como é É que é, né? 8h30 mesmo, 8h40, 10 minutos, um Tá, pouquinho depois, tá? tá. É porque a parábola é muito enriquecedora, né? Então a É, gente vai muito. dando muito elasticidade a ela e não É, conclui, tá? E aí tá. ele fala: não, eu não quero. Por que que ele não quer? Porque a sutileza, ela é muito grande, tá? Eu disse aqui há um tempinho atrás. Quando você pega o joio e o trigo, os dois são muito parecidos. Então, por exemplo, deixa eu materializar para vocês entenderem. O autoritarismo e a autoridade são muito parecidas. São muito parecidas. A diferença entre o autoritarismo e a autoridade é que a autoridade ela vem baseada em amor. Então eu não preciso me impor. O amor não me permite impor.
às vezes o amor em cima da autoridade me permite aceitar. Jesus aceitou Judas. Podia retirá-lo, podia usar o autoritarismo. Podia retirar Judas, mas ele deixou Judas. Ele fala com Simão Pedro: Simão, Simão, eis que o Satanás vos convida para se andar como trigo. Advertência. E aí entra a autoridade de Jesus, não o autoritarismo. Ele fala: mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. Autoridade, não autoritarismo. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso que a autoridade faz. Mas Jesus tinha autoridade para falar: Judas, não dá para ficar com você no apostolado. Você não me ouve, você não me escuta. Você não presta atenção. Não é assim que a gente faz na casa espírita? Você pega lá um irmão que está fragilizado e a gente fala com ele: não, nós não queremos você aqui. Você está obsidiado, nós queremos que você vá frequentar outra religião, que você saia de perto de nós. Aqui. Tá? A gente faz isso. Tranquilamente. E se não faz de forma explícita, a gente faz igual o joio, a gente faz um joguinho, né? Se mistura ali. Começamos a falar mal da pessoa, levantando só os pontos negativos da pessoa. De repente, a gente não tem mais a pessoa no trabalho. E a gente chega a falar: graças a Deus, fulano saiu da casa espírita. Não, estava tumultuando tanto. Bom, graças a Deus que ele saiu. Então Jesus fala: não, não tira não. E aí vamos pensar de novo em Paulo de Tarso. Tá? Ações precipitadas destroem uma construção. Pensem se Jesus tivesse tirado Paulo da atividade. Tá? Tira essa criatura. Paulo está muito fervoroso em Moisés, ele não consegue entender a missão. Tira ele vai matar Ananias. Ele não pode matar Ananias. Ananias era um ponto importante. Era um ponto importante no cristianismo. Tão importante, que é ele quem retorna a visão a Paulo. Mas imagina se Jesus, temendo ali a ação de Paulo, precipitado, né, ali querendo matar Ananias, Jesus falasse: não, pode tirar Paulo da jogada. Vamos dar a Paulo uma outra oportunidade num outro momento. Só um minutinho, tá, Roberto? Só encerrar o negócio que eu já vou. O que aconteceria conosco, gente? Nós não teríamos... Tônia, Oi, amor. só um minutinho, gente. Eu estou com um problema sério com um vizinho aqui que briga os irmãos com o filho mais velho e os irmãos com briga, pegando o idoso de fora, que o menino está Fica à apavorado vontade para comigo. protegê-lo. Fica à vontade. Eu vou atendê-lo lá, tá? Aqui em casa. Vai com Jesus, vai com Jesus. Tá, Se reza precisar aí, que a gente faz uma prece, você fala. tá, reza para mim que amanhã é meu aniversário também. Pois é, que Jesus te abençoe, tá vendo? Nós vamos lembrar de você, com certeza. Amém. Vai na sua missão lá, tá? E aí, meus amigos, o que acontece? Jesus fala: não, pode deixar crescer juntos, pode deixar. Vocês não vão saber arrancar, vocês vão misturar e vão atrapalhar a proposta divina. E aí ele não permite arrancar o joio. E aí, na pergunta 125 do Livro dos Espíritos, voltando ainda à questão desse mal, né, produzido assim, ocultamente, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Quer dizer, se você pegar esse joio, né, esse espírito joio, um dia ele vai ser espírito superior?
Como é que é isso? Já que ele está atrapalhando o campo, né, desprotegendo uma atividade sublime, como é que fica esse processo? Esses espíritos serão eternamente do mal? Ou eles vão chegar um dia à superioridade? Quem entendeu a pergunta 133 vai entender essa agora. Ele fala assim: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por quê? Porque se firma no negativo, tá? Se a gente firma no negativo, é claro que ao invés de seguir uma trajetória reta, o que a gente faz? Curvas. E a curva torna o caminho mais longo. Ô, gente, quem quiser participar, pode interromper, porque eu não estou conseguindo ver vocês aqui de uma forma direta, tá? Então, quem quiser pode interromper e pode participar, beleza? Bom, e aí o que ele fala? Ô, Sônia, Fala, meu Sônia, querido. o convívio do joio com o trigo também, Sônia, melhora o joio, né, Sônia? O- os, Melhora o os joio. nossos, os nossos irmãos que nos perseguem, quando eles nos Sim, afligem, eles também, a gente melhora pela pressão, né? sim, Apontando sim. as nossas feridas, onde a gente precisa melhorar. E eles também percebem, esse contato ele é mutuamente vantajoso, né? É dor, Com né, certeza. Sônia? A É gente não dor, gosta, é dor, mas é é dor. progresso. É progresso para os dois, para o joio e para o trigo. Exatamente. Por isso que você não pode tirar. É, Por isso que você não pode tirar. Sabe o que você me fez lembrar agora? É hum, Paulo e Áquila e Prisca, né? Você imagina que Paulo vai para o deserto, vai ficar com Áquila e Prisca. E aí, quando ele confessa para Áquila e Prisca quem ele realmente era, os dois, o casal, se torna o quê? Ainda mais superior. Ainda mais superior. Então, você falou uma coisa divina. Divina. É isso aí. Deixar. Eu nem vou chamar de adversário, tá? Mas deixar aquele irmão em conflito junto conosco, que estamos nesse processo de modificação interior, só é positivo para nós. É por isso que ainda está premente as reencarnações. Não é assim? Jesus fala assim: e os inimigos do homem serão seus familiares. Por quê? Porque o autoajuste, ele acontece aí. Ele acontece aí. Ô, Sônia, Fala, meu anjo. isso aí que o João Batista falou e que você complementou, explica exatamente a fala de Jesus: não Sim. resistais ao mal. Ao mal. É mesmo. Olha que Que a legal. gente demora para compreender o que Jesus quis É, dizer. é. Fica parecendo até que é para poder dar guarida ao mal. Não, é o contrário. Exatamente. É dentro desse contexto que ele trouxe aí para gente. Né? De Porque a gente. reeducação, né? De De reeducação. educação. De educação. Perfeito, de educação. Que bom que vocês estão entendendo. Estou ficando bem feliz com isso. Que bom. Né? E aí ele vai dizer que a eternidade desses espíritos são mais longas. Aí o que nós vamos entender? É por estas expressões das eternidades, devemos entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos. Olha, gente, quando eu rejeito a dor, né? Quando eu indigno a dor, ela dói muito mais. Quando eu aceito, eu tenho momentos de alívio. Então, tudo aquilo que você valoriza muito, né, de negativo, torna-se muito mais extenso. Uma dor valorizada ela é muito mais longa, né, cujos termos lhe é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas que sucumbem. Então, toda vez que o espírito cai, ele volta a pensar em termos de sofrimento eterno. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo fala das penas eternas. Existe penas eternas? Não, claro que não. Mas existe sofrimento alongado. E por que o sofrimento é alongado? Porque ele se estende de uma tal forma por
ser culpa nossa, dar os contornos que não precisava. Quando a gente ouve dizer, né, Jesus fez a evolução em linha reta e por isso, né, se tornou um espírito puro, a gente consegue entender a visão de uma linha reta e a visão de quem faz curva. Você não enxerga, a curva não dá para você ver o que tem na frente. Perceberam? Então é isso aí. Aí qual que é a sugestão do rei lá? Deixam que cresçam juntos até a colheita. Em outras palavras, até o amadurecimento da criatura. Olha que legal. Até a criatura amadurecer, deixa o adversário junto com a criatura. Deixa o filho difícil junto na família. Deixa o marido complicado até o final. Por quê? Porque quando termina a missão, você consegue perceber o bem e o mal, nitidamente. A gente hoje, como espírita que somos, nós estamos num processo que a gente percebe nitidamente o que é bom e o que não é. A gente sabe disso. Não temos, às vezes, nem força de fazer só o bem. Mas a gente sabe que a nossa atitude não está bacana. Porque a gente já percebe. Aí ele fala, então eu direi aos encarregados da colheita. Olha que bacana. É uma conversa de servos, de reis servos e encarregados. Isso é muito legal. E eu chamo aqui de encarregados quem, gente? Nossos digníssimos mentores espirituais. Eles é quem trabalham separando o joio do trigo. É meu mentor, minha querida mentora, é que faz a separação, é que fala para mim, filha, essa atitude não tá legal. Sônia, tenta fazer desta forma. E às vezes ela me vê errar de manhã, só vai poder me orientar à noite. Só vai poder me orientar à noite. E aí eu vou contar um caso rapidinho aqui. Eu me lembro que uma época, quando eu estava na juventude e entrando naquela fase da busca por companheiro, né, querendo uma companhia, eu era muito sozinha, porque eu me tornei espírita muito cedo e fiz selecionamento de valores muito cedo, né? E aí eu ficava naqueles conflitos sexuais, conflitos emocionais muito grandes. E aí eu passei a ter sonhos à noite com um bode. Eu estava dormindo, e aí esse bode começava a correr atrás de mim toda vez que eu deitava. Era um deserto, e eu corria. Tinha uma casinha no meio desse terreiro, desse deserto, e eu entrava correndo nesta casinha para me ver livre desse bode. E eu escutava o som desse bode, E isso foi assim, gente, meses e meses sonhando com isso. Um dia, Divaldo Pereira Franco, ele veio a BH fazer um seminário, fazer uma palestra para nós. Eu comprei um livro na mão dele chamado Grilhões Partidos. E eu fui levar o livro para ele autografar para mim. Na hora que ele pegou a caneta, ele olhou para mim e falou comigo assim: quando o bode vier, você vai parar. Vai parar e vai fazer uma prece. Pode fazer o Pai Nosso. Eu não tinha dito nada de bode, eu não tinha comentado com ninguém. Esse era um conflito só meu. Tá? E aí ele falou assim: se você tiver dificuldade, você vai lembrar deste momento em que eu estou autografando o livro. Não é para ficar presa na autografia, é para ficar presa na prece. Faz a prece. Pronto. Eu fui para casa pensando nisso, não tinha comentado nada com ninguém, ninguém sabia. E aí cheguei em casa, deitei. Quem falou que sonhei com bode? Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada de bode.
mesmo para a gente esquecer o que tinha sido orientado. E aí, 3 meses depois, eu deitei e veio o bode. Na hora que o bode veio correndo, eu lembrei da autografia, lembrei do Divaldo e lembrei da prece. Na hora que eu fiz a prece, o bode passou como se não tivesse me visto. Na realidade, ano seguinte, Divaldo voltou, e aí eu levei o livro de novo. Na hora que eu ia contar para ele sobre o bode, ele falou comigo assim: eu sei, na realidade, esse bode nunca havia visto você. Ele só precisava da sua insegurança, do seu medo, para ele pegar as energias e continuar correndo atrás do seu perseguidor. Você só era uma ponte de energia para ele. Nunca mais sonhei com bode. Nunca mais na minha vida. Então, gente, tem coisas que tem que permanecer até a gente se fazer desancorar. Até os encarregados chegarem, ajuntar o joio, amarrar o joio em feixe, porque tem que colher tudo, não pode ficar nada. Tem que ajuntar aquilo e levar para ser queimado. Queimado. E aí a norma é, depois que separa o mal, queima o mal, ou leva para ser queimado, aí sim pode pegar o trigo e guardar no celeiro divino. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí Emmanuel coloca assim: o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. E é claro que é verdade. Quantos anos de razão? 40.000 anos de razão. São 40.000 anos de experiências. Então, Deus sabe, tem alguma coisa de positivo ali. Deus compreende isso. Mas Jesus, olha que legal, e os seus prepostos, e aqui eu incluo os organizadores do planeta, os trabalhadores, as lideranças evangélicas, né, espirituais, nossos mentores espirituais, são seus cooperadores divinos. E eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas. Então, qual é a missão do meu mentor espiritual? Qual é a missão dos prepostos de Jesus? Qual que é a missão de Jesus? Chegar ali naquele campo de realizações, tirar o que não presta, ajuntar em fecho e mandar queimar. Selecionar tudo que é positivo, tudo que é bacana, tudo que é bom. E colocar como virtude para a criatura. Sônia, olha o tanto de coisa boa que você já fez. Isso é muito legal. E Delmar, olha quanta coisa positiva você já fez. Presta atenção, João, quantos valores você já construiu. Olha aí, Fernando. Olha, Rosângela. E aí, quando eles fazem essa separação, eles focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas. Olha que frase mais linda, gente! A fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. A intenção de Deus é focar o positivo. A intenção de Jesus é separar o que tem de melhor entre nós. Tá vendo, Idelmar? Por que eu não... Por que eu te falei que é um ensinamento? É uma forma educativa? Não é negativa? Porque apesar do inimigo, dos meus sentimentos negativos terem jogado joio no trigo, Jesus está buscando o que eu tenho de melhor. E toda vez que ele me dá uma proposta reencarnatória, que ele me dá uma missão, que ele me sugere um compromisso, ele está esperando que eu faça o melhor. Ah, mas vai pintar uma coisa negativa. Não tem importância, não. Eu conheço a Sônia, eu sei que ela sai disso.
A Sônia é capaz de sair disso, tá? E aí eu queria ler com vocês uma mensagem de Emmanuel, para a gente já ir dando final ao nosso conteúdo, que ele fala assim: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E é neste sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinados por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha, gente, olha que coisa mais maravilhosa, coisa mais linda. Jesus não é precipitado, Jesus não destrói, ele não quer acabar com a Sônia, ele não quer acabar com o mal numa alavancada. Ele quer saber se daquilo que a Sônia fez pode sair alguma coisa positiva. Espera aí, gente, vamos ver. Ah, mas a Sônia está lá, ela tem 3 filhas e 6 netos, mas ela está fazendo um monte de coisa errada, mas ela já fez 3 filhos e 6 netos, ou ela já fez uma construção positiva. Peraí, não vamos botar fogo agora, não. É assim que ele age conosco. É assim que ele trabalha conosco. Tá? E aí, a passagem continua. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque Jesus é otimista, gente. Ele nunca perde a esperança na vitória do bem. Totalmente diferente de nós. Ah, esse menino tem que ser certo. Não, gente. Pau que nasce torto, morre torto. Não é assim que a gente faz? Não. Jesus acredita. Ele tem esperança que vai dar tudo certo. A Sônia vai sair super bem. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos. Ô, gente, a coisa mais maravilhosa. Com base na iluminação e na misericórdia. Ou, dá para a gente ficar aqui a vida inteira falando sobre isso. Né? Processos defensivos. Calma, calma. Podia chegar assim, jogar um espermicida, né? Manda tirar esses vermes todos. Não, carinhosamente, deixa aí. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou separar o joio no tempo certo. Vou mandar, eu tenho quem sabe cuidar de plantação, né? No interior, no campo íntimo do homem. Eu tenho lá um mentor espiritual que sabe selecionar esses valores. E aí eu lembrei de André Luiz, a gente lembra de tantos trabalhadores da grande seara do Cristo, né? Que entraram de uma forma e saíram de outra completamente diferente. O tempo, olha que maravilha, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Olha que coisa mais digna da gente ouvir. Olha que estímulo. Olha como é que a gente vai deitar hoje diferente, né? O mestre acredita em mim, ele sabe que eu sou uma criatura frágil, mas que eu tenho potencial, eu sou filho do Criador. E é isso que basta. Deu, meus irmãos? Tranquilos? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Sônia, eu falo que Jesus acredita em nós é que não acreditamos em nós, Nós não não é? acreditamos em Por isso nós. que Pedro escreve lá que um ato de amor cobre uma multidão de Dão de pecados, que ele acredita pecados. tanto em nós que uma pequena reação positiva para ele é o É o suficiente suficiente. para ele E entender. olha, Esse e aí tá olha, pegando o caminho. quando nós começarmos a acreditar em nós mesmos e no Cristo, na confiança do Cristo, eu vou fazer igual Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu vou Exatamente. fechar dentro desse quadro. Não é isso?
Alguma dúvida? Alguém quer somar? Podemos interromper, orar pela nossa companheira, pelas experiências que ela está vivendo, pelo aniversário dela amanhã. O que é que vocês querem fazer? Como é que é? Quem que termina por nós? Nós podemos interromper. Quem mais vai falar? Você quer fazer a oração final? Perfeitamente. Então faça. Querido amigo Jesus, que alegria, que felicidade ganharmos na noite de hoje o fortalecimento nas palavras de Emmanuel, de que o Senhor está direcionado a nós, olhando por nós, cuidando de nós, analisando-nos amorosamente, tirando de dentro de nós, ainda que em fagulhas, tudo de bom que produzimos, para que ajuntados possam ser guardados do teu celeiro imenso, que é o vaso de nossos corações. Abençoa, Senhor Jesus, a força que nos dirige para o bem. E se porventura, Mestre amado, algum pensamento mesquinho, infeliz, visitar o nosso coração, que sejamos dignos de esperar pacientemente a voz do bem para te colocarmos em prática com mais segurança no nosso dia a dia. Ampare a nossa companheira Conceição, dando-lhe tranquilidade para solucionar os problemas que o Senhor a convidou para resolver, dar-lhe luz no dia de amanhã, para que a nossa irmã seja muito feliz, concretizando a reencarnação, mais um ano de vida, de tarefa, de lutas interiores, que somadas dirão à nossa irmã: foste fiel na programação espiritual. Abençoe esse grupo que nos sustenta, que nos inspira, que nos dá a chance de mais aprender para melhor servir. E fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Boa noite, Sônia. Obrigada. Amigos Obrigado, e irmãos, Sônia. obrigada Fiquem por com tudo, Deus. viu? Com Deus te Deus também. abençoe. Foi maravilhoso o estudo.